Em meio às colinas da Galileia, enquanto multidões se reuniam para ouvir seus ensinamentos, Jesus contou uma história que ainda hoje perturba nossos conceitos mais básicos de justiça e recompensa. A parábola dos trabalhadores na vinha, narrada por Mateus em seu Evangelho, capítulo 20, revela uma visão do reino dos céus que desafia nossa compreensão humana de mérito e equidade. O relato começa com um proprietário de terras que sai ao amanhecer para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele acorda cedo, determinado a encontrar homens dispostos a trabalhar. Negociando um denário por dia, o salário justo e comum para o trabalho diário naquela época, ele envia os primeiros trabalhadores para os campos. Mas a história toma um rumo inesperado quando o proprietário continua retornando à praça do mercado, na terceira hora do dia, por volta das 9 da manhã, na sexta hora, meio-dia, na nona hora, 3 da tarde, e surpreendentemente até mesmo na 10ª hora, 5 da tarde, quando restava apenas uma hora de trabalho antes do pôr do sol. Esta parábola não é uma simples lição de administração agrícola. Como todas as histórias de Jesus, ela contém camadas de significado que, quando desveladas, revelam verdades profundas sobre a natureza do reino de Deus e seu relacionamento conosco. Por que o proprietário continuou voltando para contratar mais trabalhadores? Por que os últimos a chegar receberam a mesma recompensa que os primeiros? E o que isso nos ensina sobre a justiça divina comparada à justiça humana? Estas perguntas nos convidam a uma jornada através da vinha do Senhor, onde descobriremos que as regras do reino dos céus frequentemente contrariam nossas expectativas mais fundamentais. Nos próximos minutos, entraremos juntos na vinha, caminhando entre suas fileiras carregadas de uvas maduras, enquanto examinamos esta parábola que desconcertou gerações de ouvintes. Prepare-se para questionar seus pressupostos sobre merecimento, graça e a surpreendente generosidade do Pai Celestial. Enquanto isso, aproveite para apertar o botão do like, pois isso ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo e levar essas palavras para mais pessoas. E se inscreva também no canal para ficar por dentro dos nossos vídeos diários de oração, reflexão e histórias bíblicas. O amanhecer na antiga Judéia trazia consigo a promessa de um novo dia de trabalho. O proprietário da vinha, figura que representa o próprio Deus em sua ativa busca por pessoas, saiu quando os primeiros raios de sol começavam a dourar as colinas de Jerusalém. Na praça do mercado, homens se reuniam na esperança de conseguir trabalho diário, uma prática comum em uma sociedade onde muitos viviam da incerteza do trabalho temporário. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha, conta Jesus aos seus ouvintes. Aqui temos a primeira pista importante. Esta história sobre o reino dos céus, não sobre práticas econômicas terrenas. O mestre está estabelecendo um paralelo entre a administração de uma vinha e a economia divina da salvação. Estes primeiros trabalhadores tiveram o privilégio de um acordo claro, um denário pelo dia inteiro de trabalho. Um denário representava o salário justo para um dia completo de labor, suficiente para suprir as necessidades básicas de uma família. O acordo foi estabelecido, as expectativas foram definidas, e os trabalhadores seguiram para a vinha com a segurança de uma recompensa justa ao final do dia. Podemos ver nestes primeiros trabalhadores uma imagem do povo da antiga aliança, os israelitas que desde o início da história da salvação haviam recebido a promessa de Deus. Como está escrito no livro de Êxodo, Deus estabeleceu sua aliança com Israel logo no início. Agora, se vocês obedecerem fielmente minha voz e guardarem a minha aliança, serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Os primeiros a entrar na vinha carregavam consigo a certeza de um pacto estabelecido. Estes trabalhadores conheciam os termos do acordo. Eles sabiam o que deveriam fazer e o que receberiam em troca. Esta clareza de propósito e recompensa caracteriza muitos dos primeiros seguidores do caminho divino. Desde Abraão, que recebeu a promessa clara de que seria pai de muitas nações, até Moisés, que conduziu o povo com instruções específicas rumo à terra prometida. Os primeiros a atender ao chamado de Deus frequentemente tinham diante de si uma visão clara do pacto divino. O sol começava a subir no horizonte, e estes primeiros trabalhadores já estavam curvados entre as videiras, suas mãos calejadas podando os ramos improdutivos e cuidando das uvas que em breve estariam prontas para a colheita. Eles haviam garantido seu lugar na vinha desde o nascer do sol e agora enfrentavam o trabalho árduo com a segurança de uma recompensa justa ao final do dia. Mas enquanto estes homens trabalhavam sob o sol cada vez mais quente da Judéia, algo incomum acontecia. O proprietário, diferentemente da maioria dos empregadores, não estava satisfeito com o número de trabalhadores que já havia contratado. Por alguma razão que ainda não compreendemos completamente, ele voltou à praça do mercado, não uma, mas várias vezes ao longo do dia. O que motivou estas visitas subsequentes?
Seria apenas a necessidade de mais mão de obra? Ou haveria um propósito mais profundo por trás deste comportamento incomum? A resposta a esta pergunta nos aguarda na próxima parte da parábola, onde veremos que o proprietário da vinha não segue a lógica convencional do mercado de trabalho. Sua motivação transcende a simples necessidade de trabalhadores e revela algo profundo sobre o caráter de Deus e a natureza surpreendente de sua graça. O sol já estava alto no céu quando o proprietário retornou à praça do mercado pela segunda vez. Era aproximadamente a 3ª hora do dia, cerca de 9 horas da manhã pelos nossos padrões atuais. Ali encontrou outros homens, ainda esperando por uma oportunidade de trabalho. Vão também vocês para minha vinha, e eu lhes pagarei o que for justo, disse-lhes o proprietário, como relata o Evangelho de Mateus. Note a diferença sutil mas significativa. Para estes trabalhadores, não houve uma quantia específica acordada. Apenas uma promessa: pagarei o que for justo. Estes homens entraram na vinha confiando na integridade do proprietário, sem um valor predeterminado, apenas com a expectativa de um tratamento equitativo. Podemos ver nestes trabalhadores da 3ª hora uma analogia com aqueles que vieram depois na história da salvação, os profetas e justos que serviram a Deus em tempos posteriores, ou até mesmo gentios que foram acolhidos na aliança divina. Como está escrito no livro de Isaías: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te darei como aliança ao povo e como luz para as nações. Mas a história toma um rumo ainda mais surpreendente. O proprietário continuou voltando à praça, na 6ª hora, meio-dia, na 9ª hora, 3 da tarde, e, mais espantoso de tudo, até mesmo na 10ª hora, 5 da tarde, quando restava apenas 1 hora de trabalho antes do pôr do sol. Para estes últimos trabalhadores, encontrados praticamente ao final do dia, o proprietário fez uma pergunta reveladora: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? A resposta foi simples e direta: porque ninguém nos contratou. Esta troca de palavras revela algo profundo sobre a condição humana e a iniciativa divina na história da salvação. Estes homens da 10ª hora representam aqueles que, por diversas razões, permaneceram desocupados em relação à obra de Deus, não por preguiça ou falta de vontade, mas porque ninguém os contratou. Talvez possamos ver neles a imagem dos marginalizados, dos excluídos das instituições religiosas, ou daqueles que, por circunstâncias da vida, não tiveram acesso à mensagem de salvação até muito tarde. O Filho do Homem expressou frequentemente esta preocupação especial pelos últimos. Como está registrado no Evangelho de Lucas, Jesus declarou: vim buscar e salvar o que estava perdido. Em outra ocasião, afirmou: não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A atitude do proprietário desafia as normas econômicas e sociais de seu tempo, e do nosso. Que empregador sairia 5 vezes em um único dia para contratar trabalhadores? Que benefício econômico poderia haver em contratar pessoas para trabalhar apenas 1 hora? A lógica comercial está claramente ausente destas decisões. Esta insistência do proprietário em continuar chamando trabalhadores até o último momento possível revela algo fundamental sobre o caráter de Deus. Sua incansável busca por pessoas para participarem de sua obra. O Criador não é passivo em sua relação conosco. Ele toma a iniciativa, saindo repetidamente para nos encontrar onde estamos. Como está escrito no livro de Ezequiel: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Da mesma forma, Jesus afirmou: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O proprietário da vinha, assim como o bom pastor, não espera que as ovelhas o encontrem. Ele vai atrás delas. À medida que o sol começava a se pôr sobre as colinas de Jerusalém, a vinha estava repleta de trabalhadores. Alguns exaustos após 12 horas de trabalho sob o sol escaldante, outros apenas começando sua jornada na fresca do entardecer. Nenhum deles poderia imaginar o que aconteceria quando chegasse a hora de receber o pagamento. Uma surpresa estava prestes a transformar seu entendimento sobre justiça, generosidade e os valores do reino dos céus. O sol começava a se pôr sobre a vinha, pintando o céu com tons de laranja e púrpura. Chegava o momento que todos os trabalhadores aguardavam, a hora do pagamento. Jesus continua a narrativa dizendo: quando chegou a tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando com os primeiros. A primeira decisão incomum do proprietário já se revela aqui. Ele instrui seu administrador a começar o pagamento pelos últimos contratados. Esta inversão da ordem esperada não é acidental, mas um elemento crucial da história. No mundo antigo,
Assim como frequentemente no nosso, a hierarquia social ditava que os primeiros a chegar seriam os primeiros a receber sua recompensa. Mas no reino dos céus, como Jesus frequentemente enfatizou, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. O Messias havia indicado este princípio em diversos momentos de seu ministério. Em uma ocasião, advertiu: quem quiser ser o primeiro entre vocês deverá ser escravo de todos. E em outra passagem do Evangelho de Mateus, ele afirma: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A inversão da ordem esperada é um tema recorrente nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. A cena que se segue na parábola é rica em emoção e tensão dramática. Os trabalhadores da 1ª hora, que haviam trabalhado apenas 1 hora, aproximaram-se para receber seu pagamento. Para espanto de todos, cada um deles recebeu um denário completo, o equivalente a um dia inteiro de trabalho. Podemos imaginar os olhares de surpresa e gratidão em seus rostos. Estes homens, que provavelmente haviam perdido a esperança de conseguir o suficiente para alimentar suas famílias naquele dia, agora recebiam muito além do que poderiam esperar por 1 hora de trabalho. Ao observar esta cena, os trabalhadores da 1ª hora começaram a fazer cálculos mentais. Se aqueles que trabalharam apenas 1 hora receberam um denário, quanto mais receberiam eles, que suportaram o peso do dia inteiro e o calor escaldante? A expectativa crescia em seus corações. O Evangelho de Mateus captura este momento de maneira sucinta. Por isso, quando chegou a vez deles, esperavam receber mais. Mas então veio o choque: cada um deles também recebeu um denário. Exatamente o valor acordado no início do dia, nem mais, nem menos. A reação não demorou a surgir. Quando receberam, começaram a reclamar do proprietário da vinha, dizendo: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. A indignação destes primeiros trabalhadores reflete nossa própria luta com os conceitos de justiça e equidade. Não nos parece justo que alguém que trabalhou apenas 1 hora receba o mesmo que aquele que trabalhou 12. Nossa mente humana, condicionada por sistemas econômicos de esforço e recompensa proporcional, se rebela contra esta aparente injustiça. É importante notar que o proprietário não havia sido injusto no sentido estrito da palavra. Ele pagou exatamente o que havia prometido aos primeiros trabalhadores: um denário pelo dia de trabalho. A questão não era que ele havia dado menos do que o acordado, mas que havia dado mais aos outros do que eles mereciam pelos padrões convencionais. A resposta do proprietário a um dos reclamantes revela o coração da parábola: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao último trabalhador contratado o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Esta resposta contém várias camadas de significado teológico profundo. Primeiro, o proprietário reafirma que cumpriu seu acordo original. Não houve injustiça no sentido contratual. Segundo, ele afirma seu direito soberano de ser generoso com seus próprios recursos. Terceiro, e talvez mais penetrante, ele questiona a motivação por trás da reclamação: inveja diante da generosidade mostrada aos outros. A parábola nos confronta com uma verdade desconfortável sobre nossa própria natureza humana. Frequentemente nos incomodamos não quando recebemos menos do que merecemos, mas quando outros recebem mais do que achamos que eles merecem. Esta revelação nos leva a contemplar o verdadeiro significado da graça divina e como ela desafia nossos conceitos mais básicos de mérito e recompensa. O dono da vinha utilizou seu próprio dinheiro para demonstrar uma generosidade que transcende os cálculos de horas trabalhadas e produtividade. E isso nos convida a uma reflexão profunda. Estamos dispostos a celebrar quando a graça de Deus alcança generosamente aqueles que consideramos menos merecedores? Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Com estas palavras, Jesus conclui a parábola dos trabalhadores na vinha, deixando seus ouvintes, e a nós, com uma declaração que resume o ensinamento central desta história. Mais do que uma simples inversão de ordem, esta frase revela o funcionamento paradoxal do reino dos céus, onde as normas convencionais de mérito e recompensa são frequentemente subvertidas pela generosidade radical de Deus. A parábola dos trabalhadores na vinha não é fundamentalmente sobre economia ou sistemas de trabalho. É uma janela para a natureza da graça divina. O que Jesus revela através desta história é que a economia do reino opera por princípios radicalmente diferentes dos nossos sistemas humanos baseados em mérito. O primeiro ensinamento crucial é que a graça de Deus não é dada conforme nossos méritos.
Os trabalhadores da 1ª hora receberam exatamente o mesmo que os da primeira hora, não porque tivessem trabalhado igualmente, mas porque o proprietário escolheu ser generoso. Como Paulo escreveu em sua carta aos Romanos, é pela graça que vocês são salvos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Segundo, a parábola nos ensina sobre a soberania divina. O proprietário pergunta: não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Esta questão ecoa as palavras que Deus dirigiu a Jó: quem sou eu para questionar a sabedoria do Altíssimo? O Criador não está limitado por nossas expectativas ou por nosso senso de justiça. Como está escrito no livro de Isaías: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Terceiro, a parábola expõe a inveja que pode surgir em nossos corações quando outros recebem graça em abundância. A questão penetrante do proprietário: ou você está com inveja porque sou generoso? Nos convida a examinar nossas próprias motivações. Estaríamos nós, como o irmão mais velho na parábola do filho pródigo, ressentidos quando Deus demonstra misericórdia aos que consideramos menos dignos? Finalmente, esta história nos lembra que todos nós, independentemente de quando entramos na vinha, recebemos muito mais do que merecemos. O denário representa não apenas o sustento diário, mas a plenitude da salvação, algo que nenhum de nós poderia ganhar por mérito próprio. O Messias, através desta parábola, apresenta um Deus que é justo em cumprir suas promessas, mas cuja justiça é sempre temperada, e frequentemente excedida, por sua misericórdia e generosidade. Um Deus que sai repetidamente à nossa procura, oferecendo-nos um lugar em sua vinha não porque necessita de nosso trabalho, mas porque deseja nos incluir em sua obra redentora. Assim como o proprietário saiu 5 vezes ao longo do dia para encontrar trabalhadores, o Filho unigênito de Deus nos busca em diferentes estágios de nossas vidas. Alguns de nós respondemos ao chamado na primeira hora de nossas vidas, outros na 3ª ou 6ª, e alguns apenas na 1ª hora. Mas a mensagem reconfortante é que, para o Pai Celestial, nunca é tarde demais para entrar na vinha. Como esta verdade transformadora pode impactar nossas vidas hoje? Como podemos viver à luz deste entendimento renovado da graça divina? A resposta a estas perguntas nos leva a contemplar não apenas nosso relacionamento com Deus, mas também como tratamos uns aos outros em um mundo que frequentemente valoriza as pessoas com base em seu status, produtividade e conquistas visíveis. Antes de explorarmos esses mistérios, inspirados por esta parábola profunda de significado e de ensinamentos eternos, vamos orar juntos. Senhor, obrigado pela tua graça incomparável. Tu que não calculas o valor de teus filhos pelas horas que trabalharam ou pelos feitos que realizaram, mas olhas para cada um com o mesmo amor generoso e abundante. Pai, ajuda-nos a abandonar nossa tendência de medir e comparar quem merece mais ou menos da tua graça. Liberta-nos do veneno da inveja quando vemos tua generosidade manifestada na vida daqueles que julgamos menos merecedores. Agradecemos porque continuas a sair ao nosso encontro, buscando-nos incansavelmente, chamando-nos para a tua vinha sem importar a hora do dia em que nos encontramos. Obrigado porque em teu reino nunca é tarde demais para atender ao teu chamado. Cristo Jesus, que por tua morte e ressurreição nos concedeste muito mais do que merecemos, ensina-nos a receber tua graça com humildade e a estendê-la aos outros com a mesma generosidade com que a recebemos. Que possamos celebrar a tua compaixão, reconhecendo que todos somos beneficiários da tua misericórdia. Em teu nome poderoso oramos. Amém. A parábola dos trabalhadores na vinha continua a nos desafiar 2000 anos após Jesus a ter compartilhado. Num mundo obcecado por meritocracia, onde a recompensa é cuidadosamente calculada com base no esforço, na habilidade e no tempo dedicado, a economia da graça divina permanece como um conceito revolucionário e contracultural. Nosso percurso pela vinha nos revelou verdades transformadoras. Vimos como o proprietário, representando o próprio Deus, saiu repetidamente em busca de trabalhadores, mostrando a iniciativa divina na história da salvação. Como está escrito na primeira carta de João, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Contemplamos a generosidade surpreendente demonstrada aos trabalhadores da 1ª hora, lembrando-nos que a graça divina não é distribuída com base em cronômetros ou calculadoras. O ladrão na cruz, nos momentos finais de sua vida, recebeu a mesma promessa do paraíso que foi oferecida aos discípulos que haviam seguido Jesus durante todo o seu ministério. Como o Messias declarou: "Hoje estarás comigo no paraíso." Examinamos também a reação dos primeiros trabalhadores,
que revela tanto sobre nossa própria tendência à comparação e inveja. Quantas vezes nós, como eles, olhamos com ressentimento quando Deus derrama sua graça abundantemente sobre outros, especialmente aqueles que julgamos menos merecedores? O Senhor nos confronta com a mesma pergunta penetrante: estás com inveja porque sou generoso? Esta parábola nos convida a uma profunda transformação de perspectiva. Em vez de calcular constantemente o que merecemos em comparação com os outros, somos chamados a maravilhar-nos com a generosidade extravagante de Deus para conosco. Como Paulo escreveu aos Efésios: para que nos séculos vindouros demonstrassem incomparável riqueza de sua graça, expressem sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O desafio para nós, hoje, é múltiplo. Primeiro, reconhecer que, independentemente de quando entramos na vinha do Senhor, todos recebemos infinitamente mais do que merecemos. A salvação oferecida por Jesus Cristo transcende qualquer sistema de mérito ou recompensa proporcional. Segundo, examinar nossos corações quanto a sinais de inveja ou ressentimento quando vemos a graça de Deus manifestada generosamente na vida de outros. O ciúme espiritual é um veneno que corrompe nossa alegria e nos impede de celebrar quando o Pai acolhe outros em seu reino. Terceiro, permitir que esta compreensão da graça transforme como tratamos os outros. Se todos recebemos a mesma moeda da graça divina, independentemente de nossos méritos, como poderíamos julgar, discriminar ou menosprezar qualquer pessoa a quem Deus valorizou tão altamente? Esta parábola tem implicações profundas para nossas comunidades de fé. Muitas vezes, valorizamos mais aqueles com históricos religiosos mais longos ou papéis mais visíveis. Criamos hierarquias implícitas baseadas em experiência, conhecimento teológico ou contribuições tangíveis. Mas o reino dos céus opera com uma lógica diferente, onde o recém-chegado pode ser tão precioso aos olhos de Deus quanto o servo de longa data. Como Jesus ensinou em outra parábola, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Esta não é uma desvalorização da fidelidade contínua, mas uma revelação da extravagante alegria divina quando os trabalhadores da 1ª hora entram na vinha. Talvez você se identifique com os trabalhadores da primeira hora, servindo fielmente ao Senhor por muitos anos, cumprindo diligentemente suas responsabilidades no reino. Se for esse o caso, a parábola o convida a examinar seu coração quanto a possíveis ressentimentos ou um senso de direito adquirido. Lembre-se que tudo o que recebemos de Deus, desde o primeiro até o último momento, é expressão de sua graça. Ou talvez você se veja como um trabalhador da 1ª hora, alguém que chegou tarde à fé, que desperdiçou anos ou décadas antes de responder ao chamado divino. A mensagem reconfortante da parábola é que nunca é tarde demais para entrar na vinha. O Pai Celestial oferece o mesmo denário da salvação completa, independentemente de quando você atendeu ao seu chamado. Alguns de nós podem estar ainda na praça do mercado, observando de longe, hesitando em aceitar o convite para trabalhar na vinha. Como os últimos trabalhadores, podemos nos sentir negligenciados, passados por alto, ou simplesmente céticos quanto à possibilidade de sermos incluídos. A parábola nos assegura que o Deus da 2ª, 3ª, 6ª, 9ª e até da 10ª chance continua saindo ao nosso encontro, convidando-nos para sua obra redentora. Em um mundo cada vez mais dividido por mérito, status e posição, a parábola dos trabalhadores na vinha ressoa como um chamado radical à igualdade fundamentada não em capacidades humanas idênticas, mas na generosidade uniforme de Deus. Como Paulo escreveu aos Gálatas: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Que nossas vidas reflitam esta economia da graça. Que possamos receber com gratidão, não com cálculos. Que possamos dar com generosidade, não com medidas precisas. E que possamos celebrar quando o Senhor, em sua misericórdia infinita, escolhe derramar sua bondade abundantemente sobre aqueles que o mundo, e às vezes até nós, sua igreja, considera os menos merecedores. Os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Estas palavras de Jesus continuam a ecoar através dos séculos, convidando cada geração a abandonar seus sistemas de mérito e a entrar plenamente na radical e transformadora economia da graça do Reino de Deus. O que você achou do estudo bíblico de hoje aqui no Infinita Oração? Por favor, nos conte nos comentários qual foi a parte que mais te tocou nessa parábola. Inscreva-se agora no canal, ative o sino das notificações para não perder nada. Ajude o nosso trabalho de evangelização apertando o botão do like e também compartilhando este vídeo com alguém que você conhece e que precisa ouvir essas palavras hoje. Obrigado por assistir e até amanhã no nosso próximo vídeo.